Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Dentro do contexto da montagem do nosso glossário de 7 termos fundamentais para compreendermos mais bem adequadamente sobre os conflitos de guerra entre o exército do Estado de Israel e o grupo terrorista Hamas, para enriquecermos este contexto, vamos trabalhar a leitura do capítulo 13 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. São 7 termos. Já trabalhamos 2 conceitos, semitas e hebreus. Episódio: Abrão e Ló se separam. Este texto é muito rico porque ele mostra a jornada do peregrino, do hebreu caminhante por terras estrangeiras. Semitas hebreus. Abrão e Ló se separam. Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para outro, até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Prática nômade, a prática do peregrino, daquele que caminha por terras diversas, terras estrangeiras. Hoje está aqui, amanhã estará em outro local. Neste ano está aqui, se beneficiando de recursos naturais, muitas chuvas, uma terra fértil, boa pastagem, mas logo mais à frente, ano que vem, virão as secas. Logo, se hoje estou aqui, amanhã terei de migrar para outras terras, em busca de recursos naturais. É a prática do nômade, o hebreu peregrino. E Abrão é o hebreu peregrino por excelência. Abrão, o patriarca mor dos hebreus. Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Abrão sempre em oração, buscando a Deus. Abrão sempre buscando a Deus em oração. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Abrão era o patriarca, o líder, mas Ló também funcionava como um patriarca, porque ele tinha os seus familiares, os seus servos agregados, o seu patrimônio, os seus animais, os seus bens. Então, percebemos que um pouco mais à frente começam a acontecer contendas entre os servos de Abrão e os servos de Ló. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, Abrão e os seus, e Ló e os seus, pois eles, Abrão e Ló, tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os homens que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e perizeus, que já habitavam a região, povos da região, ainda estavam vivendo ali. Os povos que já estavam na região,
ofertavam grande risco de hostilidades e práticas de violências contra os de Abrão e os de Ló, principalmente em um contexto em que os trabalhadores de Abrão brigavam constantemente com os servos e trabalhadores de Ló. Confusão na família, vulnerabilização da família. Os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os homens que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e perizeus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abrão disse a Ló: "Nós somos parentes chegados, somos familiares. E não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Abrão, patriarca mor, líder da família, líder de todos, tomou a iniciativa para que se instaurasse a paz, mesmo à custa de muitos prejuízos para Abrão. Vamos nos separar. Ló, a terra é toda sua. Te dou opções de escolha. Pode escolher para onde você quer ir. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, como o jardim do Éden, muitas prosperidades de riquezas, recursos naturais em abundância, excelentes pastagens e muitos mananciais de água. Era terra próspera também, como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló, atraído pela riqueza, escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Ló engordou o olho para as riquezas. Vou multiplicar o meu patrimônio. E, por óbvio, escolheu as melhores terras. Abrão tomou prejuízo, mas se garantiu em paz, na mais perfeita paz de Deus. Abrão preferiu a paz às riquezas. Abrão ficou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando caminhantemente em prática nômade, como um peregrino hebreu. Ló foi caminhando até chegar à cidade de Sodoma, onde vivia uma gente muito perversa, gente má, que cometia pecados horríveis contra Deus e também contra os pobres, os escravos e contra os estrangeiros. Gente má, que cometia toda a prática de pecado contra os mais vulneráveis, os pobres, os escravos, e praticavam a xenofobia contra os estrangeiros, as práticas e profanações mais perversas contra a vida dos seres humanos mais vulneráveis. Que beleza! No próximo vídeo, leremos o tópico Promessa de Deus a Abrão, ainda dentro do capítulo 13 do livro do Gênesis, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Semitas hebreus, hebreu de peregrino,
nômade peregrino.